nós vamos precisar de um pincel de cerdas, Certo. um pincel macio, o segundo você deixa de reserva, que é sempre aconselhável, a espátula, uma bandejinha de isopor, paninhos, termolina leitosa, thinner, tinta acrílica decorativa nas cores chocolate, gabana e creme, hidrobetume, base cristal, a borra do café, hidrolaca fosca, um estêncil, um palito de churrasco, fita crepe e os papeizinhos de revista, gente, que devem ser assim, rasgados com a mão, porque a beiradinha que fica é muito importante para o efeito, tá? Podemos começar? Vamos começar, então. Então, olha, Com qual técnica que você começa? eu vou começar com a técnica do falso mosaico. Certo. Aqui, olha, a madeira eu trouxe bem adiantado para poder passar para vocês essas três técnicas que são muito versáteis. Você utiliza assim para fazer muitos trabalhos. Certo. Então eu trouxe adiantado, aqui nós vamos fazer o quê? Apenas colar os pedacinhos. E nessa colagem a gente observa o seguinte: é importante que você não colhe a mesma cor, que você misture cores diferentes. Vamos passar a termolina direto na madeira, porque nessa técnica a gente precisa contar com a porosidade da madeira. Certo. Vamos colando. Aqui não tem muito segredo. A única coisa que você precisa observar, para dar um efeito bem legal, é deixar um espacinho entre um papelzinho e outro, para que apareça o fundo da madeira. Mas falando no fundo, Rosana, o que eu faço com o fundo? Eu tenho a madeira, Então, eu pinto, não? O que eu faço? Nessa técnica você não faz nada. Faço nada. Você começa o falso mosaico colando o papelzinho direto na madeira. Ah, olha só. Porque na próxima fase você vai entender por que eu estou pedindo isso. Eu preciso contar com a porosidade da madeira para dar o efeito quando eu for descolorir. Certo. Então, olha, colei. Eu vou passar já para a próxima fase para vocês verem como vai ficar. Mas sobrou umas rebarbinhas. Vamos supor que eu colei tudo. A gente vem com a lixa e tira. Isso depois de seco. Depois de seco. Certo. Tá? Secou, você colou, você secou e tira. Vai ficar assim. Ficando assim, a próxima etapa, nós vamos descolorir esses papeizinhos para que ele venha a formar um mosaico. Aqui, nessa parte, você precisa tomar cuidado com uma coisa. Vamos descolorir umedecendo um pano limpo, desses de camiseta, com thinner. E você observa, conforme você vai passando, olha, observa a tonalidade que vai ficando. Veja, porque o pano sujou, vamos virar, umedecer novamente. Certo. E passar mais um pouquinho. Olha o tom que está ficando. Vai ficando mais opaco, olha só. Sujou. Vai tirando o brilho, vai tirando... No ato de descolorir, por que eu preciso contar com a porosidade da madeira e não posso colocar tinta por baixo? Porque senão a própria tinta que eu colocasse no fundo ia sair no pano e ia atingir o papel. E eu preciso contar com a tinta que está no papel. Ela também vai estar aderindo na madeira. Veja a tonalidade que ficou. Se você quiser passar mais, eu vou passar até um pedacinho para você ver o que pode acontecer. Se você passar muito, olha o que acontece. Você acaba descolorindo muito, olha. Certo. E descolorindo muito, você compromete o resultado da técnica. Se bem que no artesanato, olha, tá vendo? Ele acaba ficando tudo de uma tonalidade só. E tendencia para o amarelo. Certo. Você não perde a técnica se isso acontecer. O que vai acontecer é que você vai fazer todos no mesmo tom, ao invés de ficar um coloridinho como se fosse uma pedra. Porque depois disso daqui, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Sequinho vai ficar assim. O thinner seca rápido. Certo? Olha só. O thinner seca super rápido. Parece uma pedra mesmo. Parece. Depois disso, para envelhecer... Não. Antes de envelhecer, vamos fazer uma coisa, olha. Nós vamos envelhecer ainda, tá? Mas para concluir, como nós vamos envelhecer a caixa inteira, eu vou ensinar antes para vocês essa pintura matizada, que combina muito com a tonalidade que ficou o resultado depois que eu descolori.
Se você quiser fazer uma pintura chapada, aí vai de gosto. Mas eu trouxe essa pintura matizada, porque ela é muito solicitada e você pode fazer uma caixa com simplicidade, só utilizando essa técnica, e ela dá um efeito muito bonito. Você aplica uma decupagem em cima, faz a parte de baixo só assim, fica maravilhosa. Então, olha, nós vamos fazer pincel macio, tira o excesso da água, tirou o excesso da água. Na primeira camada, eu vou dar uma primeira camadinha com a tinta mais clara. Nesse caso, é a tinta creme, tá? Lembrando que, como eu estou contando com a porosidade da madeira, eu não selei a madeira antes de trabalhar, eu vou ter que fazer uma zeladura depois que eu terminar o trabalho, para preservar o trabalho. Olha, dei uma camadinha de creme, vou umedecer mais um pouquinho o pincel. Agora vem a pintura matizada. Como o creme ainda molhado, eu vou colocar dupla carga no pincel, colocando, olha, dupla carga. De um lado o creme, certo? E do outro lado essa cor que é Gabbana. É uma cor mais escurinha. Aí você vem com o pincel. Olha o efeito, gente. Muito bonito. O que é o matizar? Você mistura. Vou pegar mais um pouquinho do Gabbana, porque predominou muito o creme, olha. Você mistura os tons, formando até um terceiro tom, sem que você perca os dois primeiros tons de origem. Certo. Então, olha, esse é o resultado da pintura. Quanto tempo leva para secar, Rosana? A pintura matizada, ela leva um pouquinho mais de tempo do que o thinner, porque o thinner, ele é solúvel em solvente, ele seca muito rápido, né? O thinner ele seca assim, 10 minutos está seco. Mas essa pintura requer uns 20, 30 minutos. Ah, mas é rápido também. Esperamos 20, 30 minutos, agora vamos envelhecer a peça toda. A peça toda? Como que nós vamos envelhecer? Daqui a pouquinho, pode ser? A gente envelhece então daqui a pouquinho depois do intervalo? Pode ser, Rosana? Então, nós temos aqui muitas pessoas já participando do nosso sorteio. É o caso da Mariana da Silva Ramalho, que mora em São Paulo, capital. Também a Maria de Fátima da Silva, que mora no bairro do Butantã, em São Paulo. A Clarice Cardoso Nunes, ela mora em Itaboraí, Rio de Janeiro. Primeira vez que liga, Clarice, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua audiência. E também a Regina Estela Romeiro Nogueira de Sá, que mora em Lavrinha, São Paulo. A Regina, além de participar do sorteio, ela tem uma pergunta para você também, mas depois do intervalo. Regina, depois do intervalo a gente responde essa sua questão. Pode ser? Vamos para o intervalo e já voltamos.